19º Papo Cretino, numa versão completamente rave, numa versão incrível Hulk, numa versão psicodélica, psicotrópica, total, com essa luz de uma câmera ainda de 2020, que não se atualiza, e por isso nós estamos com a imagem assim. Não é problema aí de vocês, que estejam assistindo, é o problema da minha câmera, mas o 19º Papo Cretino é uma ação do projeto Tribuna do Cretino, que vem desenvolvendo debates de conjuntura sobre teatro, sobre a política cultural do Estado, da cidade, voltadas ao teatro. Agora, em 2020, eu propus uma rodada inicial de debates com críticos teatrais. Então, a nossa segunda convidada dessa rodada, desse quadro que eu estou chamando de Palavra do Crítico. Hoje, na Palavra do Crítico, eu trouxe uma pessoa muito especial. Por quê? Porque é uma legítima cretina. Obviamente, uma cretina de carteirinha. Tanto é de carteirinha que ela foi até bolsista do projeto. Essa aí não pode negar que foi cretina. Está no currículo Lattes dela, tem carteirinha, está registrado. Eu estou falando de quem? Estou falando de Paula Barros, que é mãe, atriz, palhaça e educadora da linguagem teatral. Paula, eu falo diretamente do Solar dos Silva, no Jurunas. Tu falas de onde? Bom, eu me conecto por aqui, pela cozinha da minha residência, aqui no bairro do Barreiro. A Paula já começou me dando mais lapada, ela se conecta. É uma pessoa que está completamente em equilíbrio com o mundo da era digital. Olha, comparem a qualidade de imagem de Paula e vejam a minha. Olha que vergonha. Vê quem é a pessoa que é conectada e a pessoa que é completamente desplugada. Então, hoje vamos bater um papo com Paula. Tudo bem, Paula? Tudo tranquilo. Por onde se pode vir. Então, como eu falei na abertura, eu estou trazendo esses convidados iniciais. Tu és a segunda convidada que vai participar do quadro Palavra do Crítico. Na verdade, hoje será a palavra da crítica teatral Paula, né? Então, a gente vai ter um enfoque voltado para a gente discutir um pouco da crítica teatral, né? Da tua participação no projeto. E eu destaquei que tu tivesses uma passagem, logo ali no início, eu não lembro se foi 2015 ou 2016, como bolsista do projeto. Então, eu queria que a gente começasse a falar de crítica teatral, nessa tua passagem como bolsista pelo projeto. Conta pra gente como é que foi essa passagem por lá. Foram 2 anos, né? Então foi 2015 e foi 2016. E não tem como esquecer, porque foi no período que eu pari, que já estava com a cria no colo, e que eu engravidei da segunda. Nossa. Então foram 2 processos. O que eu poderia falar, né? Primeiro que no momento em que eu estava, 2015, foi muito o querer, foi a minha vontade de galgar e caminhar por outros. Eu estava num período que eu ainda estava me encontrando, né? Por aí. E aí, quando eu cheguei para ser bolsista, foi uma aprendizagem assim que não tem tamanho, por diversos motivos. O primeiro, pela questão da própria escrita, porque eu já sempre te falo, né? E eu sou cretina desde sempre, primeiro comigo mesma, porque eu sou muito crítica comigo, mas quando a gente passa as coisas para o papel, eu sempre digo que o pensamento ele é bem mais rápido do que tu pode pensar para tentar para escrever. E eu tenho uma preguiça enorme de fazer isso. Eu procrastino sempre a escrita. Sempre. Então, chegar como bolsista foi o meu primeiro impacto. Assim. Foi a questão de ter que escrever. A segunda, de ter que ver, assistir, vivenciar, fruir, trocar, compartilhar.
né, do que estava acontecendo não só na escola de teatro, mas na cidade, porque o Cretino, a Tribuna do Cretino, ela escreve para além das portas da universidade e ela vivencia também para além das portas. A gente já tinha saído do curso, né? Eu tinha feito o curso primeiro de crítica teatral. Aquele primeirão. Sim, o primeiro e o segundo eu fiz os dois. E logo depois eu emendei, que eu gostei tanto, que eu emendei como bolsista. Fiz lá a minha inscrição e emendei como bolsista. E para mim os impactos primeiros foram esses. O da escrita, de ter que escrever, e outros de ter que vivenciar e de assistir. Eu já tinha uma prática de teatro, já um tempinho antes da licenciatura, desde os 12 anos. De ver as coisas que aconteciam, que ocorriam dentro da escola, mas quando a gente vê que esse grupo ele se sai, né, ele sai daquele espaço, ele toma outros rumos, e ver também esses artistas tomando outros rumos, eu acho que fez uma diferença bem grande, assim. Isso no primeiro ano. Sem contar o conhecimento, né? Porque a gente precisava ler para escrever, a gente precisava. Não é. E tu vai assistir o espetáculo, mas não é simplesmente só assistir o espetáculo e ver o espetáculo. Tu tem que pensar o espetáculo, né? Tu tens que detalhar o espetáculo a partir do momento do que tu fruíste, do que partiu para ti, né? O que foi mais interessante e relevante no teu olhar. Então, tu tens que pensar ele, esmiuçar, pensar a partir da criação do próprio diretor, do dramaturgo, de quem escreveu, o que tipo de espetáculo é esse, como é que tu tá vendo, que tipo de luz é e tudo. E, claro, a gente não senta na sala, né? Não senta lá no teatro achando que, peraí, que eu vou analisar cada coisa. Não é assim, mas quando tu senta para escrever, você começa a rememorar o que tu vivenciaste, aí tu vais analisar, né? Às vezes a gente sai do espetáculo com um amigo, com um colega, e também tem, eu gostei disso, eu não gostei disso, mas por que tu não gostou? Tem os comentários que sempre houveram, né? Mas escrever sobre isso é mais complicado. E escrever porque tu precisas relacionar com a teoria, né? Era o meu segundo ano de universidade, então tu precisas relacionar com a teoria de qualquer maneira. Não é só simplesmente pelo gosto. Eu não gostei, eu achei ridículo, achei... Enfim, é a mesma coisa que eu olhar uma pessoa passar na rua, não gostei da blusa dela. Mas por que tu não gostou? Né? Então, não faz sentido, não tem sentido. E tu tens que dizer, tu tens que compartilhar informações a partir daquilo que também tu absorveste, que tu aprendeste, que tu vai descrever. Tem algum momento em que tu vais precisar descrever o espetáculo. Seja lá qual for a fruição ou qual for o modo da tua escrita. Se é jornalística, se é ensaística, seja lá qual for o modo da tua escrita, de alguma maneira, tu vai ter que dizer qual é o espetáculo, né? Quem são as pessoas que estavam no espetáculo, e tu vai ter que dizer minimamente como funcionava, para que a pessoa possa se identificar e estar também naquele lugar em que tu estavas. Então, isso, para mim, é um choque. E, em 2016, já foi um pouco mais diferente, né? A gente já estava tomando frente de verdade do Cretino. Eu tive a experiência tu me deste essa experiência, né? De participar com as meninas, na época a Ana Luísa e a Jeane, da gente conversar, da gente dialogar em sala e da gente trocar e tomar frente, né? Tomar esse posicionamento mesmo não só desse olhar do crítico, né? Do que escreve, mas do olhar também quanto educador, de estar lá na frente e dizer, olha, qual rumo a gente pode tomar, que direção. E isso para mim fez uma enorme diferença, assim, porque... Agora, Paula, eu separei aqui algumas informações para a gente pensar junto, tá? Da tua trajetória. Nessa trajetória, não só nesse período em que tu fostes bolsista, mas durante
considerando até recentemente, tu tens 10 críticas publicadas, 10 críticas que tu produziste e que foram publicadas ou na revista ou no espaço virtual do projeto. Uhum. A primeira delas chama Migalhas do Fio de Pão. Tá? E já nessa primeira crítica, eu revisitei as críticas hoje, li algumas delas, e aí eu destaquei algumas coisas que, para mim, são algumas características marcantes da tua forma de pensar e escrever, que eu acho muito interessante, que eu queria compartilhar contigo. Uma dessas linhas de força que eu considero na tua escrita já está apontada desde lá dessa primeira crítica, tá? Que tu dizes assim: ao assistir pela primeira vez o espetáculo Fio de Pão, a lenda da cobra Norato, do grupo Embust Teatro com Bonecos, que estava em cartaz na Estação das Docas do Pará, algo me inquietou. Foi difícil envolver-me com o espetáculo, pois não tive como me distanciar e deixar de observar as técnicas. Aí tu continuas. Aí, numa outra crítica, uma crítica já um pouco mais recente, intitulada O Jogo, que é uma reflexão tua sobre o espetáculo Baden-Baden, da turma do curso técnico da Escola de Teatro, tu dizes assim: não há dúvida da poética existente por trás da atuação dos atores. Tudo era sinergia, contagiava. Porém, algo me incomodou profundamente. A existência da quarta parede, pois apesar dos olhares pulsantes dos atores e da movimentação da cena em relação à plateia, me senti completamente público e não parte daquele jogo. Não me senti parte do jogo. Fecha aspas. Eu suspeito que o teu ponto de partida nas críticas se dá por aquilo que te inquieta, por aquilo que te incomoda, por aquilo que te causa um comichão, né? Tu concordas comigo ou tu tens outros elementos que te mobilizam a escrever uma crítica? Eu tenho outros, mas essa questão da inquietação, ela é um princípio na minha vida, né? Não só na escrita da crítica e que toma muitos rumos, assim. Por isso que existe o Nana Chorona hoje, né? Quanto empreendedorismo. E eu tenho até repensado a Nana de várias maneiras, a partir desse olhar da crítica, para me posicionar mesmo no mundo, assim, né? Quanto, como eu falei, como educadora da linguagem teatral, por exemplo. Então, eu acho que sim, parte muito dessa inquietação. Eu não sabia que eu tinha 10. Mesmo lá te me cobrando lá. Tu tem que colocar as 10 lá no teu latte, viu? Mas eu não sabia que eu tinha 10. E são duas coisas totalmente diferentes, né? O Migalhas do Fio de Pão é engraçado quando tu lê, porque eu realmente rememoro aquilo. Me agoniou muito, porque a estrutura que a Estação das Docas deu para o grupo, maravilhoso, foi ridículo. E eu devia ter falado muitas mais coisas, né? Que eu não falei. Eu deveria ter escrito, como eu digo para vocês. Gente, eu sou terrível. Eu digo não dizendo sempre. Então, eu começo, mas eu nunca termino. É um problema sério da fala. E aí, devia ter falado milhões de coisas, colaborado com várias coisas para pensar mesmo na política, na cultura, né? Mas eu acabei relaxando e escrevendo, né, da maneira como eu achava. Olha, te ouvindo... Mas foi aprendizagem. Te ouvindo agora, respondendo, me destaca uma outra característica tua, que eu acho que está presente na tua forma de escrever, que é um pouco da tua forma de pensar. Quando tu acabaste de falar assim, eu devia ter falado muito mais coisas, uma forma assertiva de falar, uma forma muito objetiva e muito, muito, muito assertiva mesmo, que está presente nas críticas. E essa característica eu também destaquei, tá? Que eu observei na tua trajetória. Tu assinala um tema específico que tu identificas na montagem e aí imediatamente tu te posicionas de maneira assim, muito clara e objetiva. Então eu destaquei aqui para a gente pensar essa característica, a crítica intitulada Pelos Meus Não Olhos, que foi sobre o experimento cênico da fibra com a direção do Carlos Corrêa.
Tu assinalas o tema da inclusão, tu diz logo no começo da crítica, né? É um teatro inclusivo, mas que tu aponta que a dramaturgia da montagem é uma dramaturgia panfletária. Então, tu não mede palavras, é um panfleto. Tá? Eu entendo que está se discutindo o tema do teatro inclusivo, mas não precisava de uma dramaturgia panfletária. Aí tu vai direto ao ponto. Já numa outra crítica, intitulada O Poder de Atenas, que foi uma reflexão tua sobre Atena em Solo Viril, que foi a montagem que eu dirigi pelo Gita, tu abres a crítica dizendo assim: quero falar da justiça, da igualdade e do poder. Ou seja, sempre de uma forma muito assertiva e direta. Então, reforçando essa característica, eu destaco ainda o título de outras duas críticas tuas. Aí, esses títulos eles já são assim, bem diretos. Uma delas chama Madalena Sem Orgasmo. Foi uma montagem do PTU, né? A Casa das Madalenas. E a outra, no título, tu já faz uma provocação. O título é O que querem as Zecas? Que foi a montagem do Zeca de uma Sexta Só do coletivo Zecas de Teatro, né? Então, eu adoro essa tua característica porque ela vai contra todo esse processo que a gente está vivendo atualmente de suavização dos posicionamentos, né, de relativização, de docilização do discurso, de escolher as palavras para não magoar ninguém ou não entrar em rota de conflito com nenhuma bandeira ideológica. Tu já tinhas te dado conta dessa tua características? E se sim, como é que isso se desdobra em outros setores da tua vida? Seja na graduação, na tua casa, na relação com as filhas, como atriz, como palhaça, como professora? Confesso que não. Tá sendo até surpresa. Porque eu sempre achava, eu olhava sempre os meus títulos, eu sempre faço ao contrário, gente. Eu primeiro escolho o título para depois escrever. E aí, eu não sei se é um erro da escrita, eu não sei. Mas, enfim, eu sempre escrevo o título primeiro. E pelos meus não olhos, eu coloquei como panfletário e coloco, e não tiro nada do que eu disse. Inclusive, encontrei até uma encrenca por causa disso. Eu me fiz o convite de participar, mas tipo, não fui aceita para estar presente, né, nos outros ensaios, nas outras atividades, porque várias coisas me incomodaram, não só a questão do quesito panfletário, mas também da própria atuação, né? Mesmo sendo pessoas com algum tipo de deficiência física ou neurológica, ou enfim, não deficiência, a pessoa tem a capacidade de aprendizagem, né? Mesmo que seja do teatro. E a linguagem teatral, ela é muito abrangente, mas ela também é específica, né? E se tu não trabalha de forma técnica as coisas, não adianta, tu pode colocar a melhor dramaturgia do universo, ela não vai funcionar, né? A ideia é maravilhosa, a questão só de falar sobre inclusão também é bom, mas tem várias coisas lá que me incomodavam profundamente, não só que eu disse na crítica, mas o que eu disse para a pessoa em si, em específico, e é aquelas coisas que a gente vai arrumando, né? Como a gente não arruma a casinha e o modo de falar, a gente acaba sendo visto como cretino. Fui chamada 300 milhões de vezes cretininha e adoro. Confesso que eu adoro. Eu não lembro do Atena agora para falar, mas o do Madalenas é quase que a mesma coisa. E me veio um problema no Madalenas, que é muito da escola de teatro, né? Dessa apresentação. A ideia também é maravilhosa, que a Letícia tem e tudo mais, mas uma das coisas que me incomodou é que no final do espetáculo, quem fala não é a Letícia pra gente, quem fala é o Jesus. Não lembro o nome dele agora, mas é um menino lá. É o Jesus, né? O nome dele? Eu acho que sim. Ela disse que era para representar nós, mulheres. Eu falei, gente, eu achei isso ridículo, porque é violento, é forte. E eu não me vi representada ali, entende? E eu não tinha, de fato, é gostosinho o ambiente, mas, gato, não traz prazer. Não me traz prazer em ver mais violência, não me traz prazer de ver a cena do menino nu no espetáculo é maravilhosa, mas pelo ator, não pelo conceito da dramaturgia, não pelo que foi colocado, sabe?
Acho que foi a única coisa que eu gostei, assim, que eu senti prazer de verdade em assistir, porque aquilo era teatro, aquilo era espetáculo, sabe? Não pela luz, não pela invisibilidade, mas pelo corpo presente, a presença do corpo do ator. E o resto era gostosinho de se ver, era bacana, mas não me trazia o prazer. E aí eles fizeram a quebra da quarta parede, mas não uma quebra totalmente, porque existiam a quarta parede. Eu não bebo, né? Então eu não podia pedir nada mesmo na mesa. Fiquei na plateia, mas ao mesmo tempo as mulheres passavam todas gatas do meu lado, rebolando, mas não faziam nada. E aí foram várias coisas que me incomodaram. Mas o que me incomodou também mais foi o conteúdo, porque como é assim que era para representar a gente? A violência representa a gente? Eu não sei se representa. Ela representa uma sociedade, né? Representa uma cultura, mas ela não me representa enquanto mulher. E aí, enfim. Eu também escreveria muito mais sobre esses Madalenas e várias milhões de vezes, se fosse necessário. E essa maneira de pensar e criticar, ela reflete muito na minha vida, porque eu sou assim, né? Eu sou chata. Às vezes eu me vejo muito enjoada, assim, quando eu falo. E com as minhas filhas também. Eu fui estudar muito para ser mãe. E aí a metade das coisas que eu estudo eu não consigo colocar em prática. Né? Porque eu sou educadora para os outros na sala de aula, mas às vezes é difícil ser educadora dentro de casa para os nossos filhos. Até que eu descobri dentro da psicoterapia que uma mulher... Na verdade, não foi um encontro, né? Que eu também trabalho com outras mães fazendo atendimento, mas com a palhaçaria. Então, eu utilizo dentro de uma sala terapêutica a palhaçaria, né? Junto com a psicóloga. Ela faz o trabalho dela e eu faço o meu trabalho voltado para a linguagem da palhaçaria. E aí, da comicidade. E aí, numa reunião nossa, aí a gente conversando e tudo mais, ela falou: gente, a gente precisa parar de querer ser o pedagogo, o psicólogo do nosso filho, a educadora. A gente tem que ser a mãe que ele precisa naquele momento. E realmente é. Eu acho que eu sou a mãe que eu preciso ser, com todas as minhas dificuldades, as minhas deficiências, inclusive essa de ser muito rígida, às vezes. Rígida não no sentido de... mais rígida comigo, dentro dessa flexibilidade do que eu consigo abarcar de conceito. Então, eu gosto muito da CNV e da disciplina positiva. Então, eu conheço o desenvolvimento psicomotor, né, da criança, eu entendo a fase que elas estão, eu sei que não é birra, eu sei que dentro dessa criança existe uma necessidade, mas às vezes eu não reconheço a minha necessidade. Como eu vou reconhecer a necessidade dela? É muito complicado eu querer dar conta de um outro ser. Então, eu sou crítica assim comigo, sabe? Eu fico, por que eu já fiz isso? Não é assim, não, essa ferramenta não é utilizada dessa maneira. Então, eu me cobro muito. E aí eu acabo automaticamente ligando o botãozinho do liga lá, e aí brigando, dando sermão, dando lição de moral. Eu sou muito assim, sabe? Nada funciona de verdade como eu gostaria que funcionasse, mas elas vão para todos os âmbitos da minha vida, inclusive até hoje, né? Como professora mesmo, que apesar de não ter a bosta do diploma, eu já me considero uma, mas eu defendo esse nicho. Porque eu preciso, né? Aquela questão da burocracia. Eu preciso passar por essa burocracia até para dar uma vida melhor para as minhas filhas. Infelizmente, nesse mundo capitalista, a gente precisa disso. Mas, se fosse depender de mim de verdade, eu dava um chute no balde e vai se lascar. Agora, Paulo, esse chutar o balde nessa conjuntura, eu tenho uma impressão, tá? Eu não sei se tu concordas com essa minha impressão, mas, por exemplo, esse teu jeito despachado que eu identifico nas críticas, né? Tu vem e aborda o tema e aponta o dedo para onde tem que apontar mesmo, né? No caso dessas duas críticas, a gente conversando agora, atravessamos o tema do teatro e inclusão, atravessamos o tema do feminismo, aí discutindo pela montagem do
Casa das Madalenas, dando teu testemunho como mãe, tu falas de outros aspectos da tua vida, na escola de teatro, na academia, na universidade, enfim. Esses temas todos, eu tenho essa impressão de que tu aborda de uma maneira muito despachada, discutindo e apontando o que tem que apontar. No entanto, a impressão que eu tenho é que no atual momento que a gente vive, as pessoas, quem toma a frente de se posicionar assim como tu te posicionas, não é logo rechaçado. Porque agora a gente tem que escolher as palavras para falar, a gente tem que louvar, nossa, eu tenho que louvar porque é teatro inclusivo, nossa, eu tenho que dar todos os aplausos, eu não posso criticar porque já é tão difícil o mundo e ainda vem um chato criticar. Nossa, tem um espetáculo que aborda feminismo, já é tão difícil, o mundo já é tão patriarcal e quem vem falar, então parece que sabe que a crítica nesses temas polêmicos, quando a gente fala desses lugares, né, polêmicos e que levantam pautas que são absolutamente justas, que são absolutamente necessárias de serem tocadas, mas parece que quem ousa criticar essas pautas, não é, ele é logo rechaçado. Tu sentes isso ou é uma impressão só minha? Sim, muito. E principalmente dentro da própria escola de teatro, né? Não estou te falando, sou chamada de cretininha. Ah, tá aí a cretininha amor. Já ouvi isso. Aí eu falei, adoro ser cretininha amor. Mal sabe. Mas eu penso ser bom, sabe? Eu adoro ser a fruta podre no meio da... Alguém tem que ser podre no final das contas, não é? E não adianta eu achar que está tudo belo, que está tudo lindo, apesar de eu ter todo esse meu lado poético e romântico dentro da Nana. Hoje mesmo eu tive uma reunião com a menina que faz as minhas artes, né? E aí a gente estava conversando, e aí eu falei para ela, agora eu quero esse ano a cor laranja. A gente vai tirar esse rosa apaixonante. Eu já falei da vida da mãe, já falei da vida da Paula, eu já falei de teatro, já falei de educação. Agora eu vou ser. A Nana chorou. E aí ela ficou me olhando, né? Eu falando e tudo mais. Agora eu vou ser a Nana chorando. Agora a gente vai lá ver o peso, não sei o que. Ela falou, mas tu tem que dar o exemplo, tu tem que usar máscara. Eu falei, mas eu tô dizendo que eu não vou máscara. Né? Claro que eu tenho que dar o exemplo. Mas o meu exemplo é dessa maneira. Ela falou, Paula, é isso que eu gosto. Porque a gente enxerga a Nana, mas por trás da Nana tem alguém que não é assim. Aí eu me senti, né? A estrela e tudo mais. Até perdi o que eu ia falar. Mas eu estava falando Pra quem não conhece, a Nana, que tu falas com tanta intimidade, é a tua palhaça, né? Pra quem não conhece. Isso, é a palhaça Nana Chorona. Mas ela é justamente assim, sabe? Ela é esse ser político e que quer, de alguma maneira... Eu não quero montar ideias na cabeça das pessoas, né? Então, o que tu eu não quero dizer que a Nana é uma... Tu utilizas a Nana como essa figura que pode provocar a crítica e provocar a discussão de uma maneira muito mais... De várias maneiras. Né? Às vezes grotesca, às vezes mesmo mais despachada ainda, porque ela vem com a linguagem do palhaço, né? Sim, porque se eu falar, por exemplo, assim, como aconteceu uma vez na Santa Casa, se fosse eu para falar para uma doutora lá, que o que ela estava falando eu achava horroroso, ia dizer, ei, doutora, venha cá. A senhora veio trazer essa ideia, essa pesquisa, que era pesquisa de dados. Gente, eu tenho uma pesquisa de coleta de dados no Cretino. E aí, ela vem me falar de pesquisa de dados e que ela diz, dentro do trabalho dela, é uma médica, doutora, renomada, numa palestra lá na Santa Casa, onde a maioria era mulher, né? E acadêmica de medicina ou de enfermagem, e eu lá, como voluntária, vestida de Nana Chorona, ouvindo aqui, com a Catarina e com a Helena, que são as minhas filhas. E aí ela diz que, segundo a coleta de dados dela, na ilha do Marajó, a maioria das mulheres não tinha câncer
adquiria o câncer no colo do útero por falta de ir à unidade básica de saúde. Ela não falava com todas essas letras, mas estava, de alguma maneira, nas entrelinhas, né? Estava passada. Eu estou dizendo da forma da minha compreensão lá na hora. E ela dizia, e eu olhava para a coordenadora nossa do comitê de imunização, eu falei, ela tá falando isso mesmo? E ela falava, calma, Paulinha, calma. Eu falei, eu não sou Paula, eu sou a Nana. Aí lá, Nana, calma, não sei o quê. E eu ficava olhando, gente, reportagem, TV liberal, e tirava fotos, não sei o quê. Um teatro, um verdadeiro espetáculo. E eu adoro isso, né? E eu fiquei olhando, e ela falava disso, que as mulheres, a maioria tinha 5, 6, 7 filhos, de uma forma muito amorosa, e aí às vezes elas não tinham tempo para se cuidar, para o autocuidado, e aí quando eu percebi, elas já estavam no estado muito avançado do câncer do colo do útero. E aí eu fiquei olhando aquilo, e antes dela fazer e falar dos dados dela, ela perguntou para todo mundo ali, para as mulheres dali, quem tinha feito o seu preventivo. E aí todas levantaram a mão. E eu, beleza. E eu lá, né, assistindo. Quando foi no final, elas perguntaram, alguém tem uma pergunta pra fazer? Eu falei, mana, eu tenho muitas perguntas, não sei o quê. E aí eu peguei o microfone, que eu adoro. Eu falei, eu sou prioridade porque eu sou mãe. Falei logo assim que eu tava com a Helena no colo. Eu não, a Nana, né? E aí eu corri pro microfone para perguntar para ela. Eu falei, vem cá, doutora, me responda. Eu, não, vou fazer assim primeiro. Eu virei para a plateia e perguntei. Quem aqui fez a mesma pergunta para ela? Já tinha feito o seu PCCU? Todas as mulheres levantaram a mão. Aí eu falei, agora me digam. Quem aqui fez o seu PCCU na unidade de saúde? Ninguém, Edson. Ninguém. Eram para mais de 100 mulheres. Entende? E eu falei, tá vendo, doutora? Porque elas não sabem o que é uma unidade básica de saúde. Vocês trabalham, né? E é uma deficiência que é de gestão. Não é da política do SUS, sabe? Não é da PNH, não é. É falta de gestão, é falta de Estado, é falta de governo. E a ausência de um cidadão desse cabeça lesa, crítico, que fala o que quer. Só que na hora, quando eu dei o meu discurso com a Nana Chorona, falando da minha situação como Paula, de galgar para a unidade de saúde básica para conseguir uma ficha para fazer o PCCU, foi muito engraçado, foi ridículo, foi risível, foi lindo, foi aplaudido de pé, sabe? Mas imagina a Paula falando. Entende? Eu saí na primeira página da SESMA, sabe? Junto com os doutores. Eu não, a Ana Chorona, né? Junto com os doutores maravilhosos. Mas eu fui falar da violência obstétrica que eu sofri na Santa Casa. E olha, eu sou voluntária da Santa Casa. Podia ter denunciado o médico, né? Mas eu nem sei quem acho que era aquele médico. Mas aquilo me fortaleceu tanto como mulher, Edson, porque eu parei sozinha dentro de um PPP, que é uma sala de parto individualizada. Eu peguei a minha filha sozinha. Mas eu sabia porque era a segunda filha. Não era a primeira. Na primeira eu ia ficar louca, desesperada. Mas como eu já sabia, já tinha uma experiência, foi mais fácil, né, digamos assim. Mas eu vi as mulheres gritando lá e eles nem aí. Entende? E a Santa Casa é referência em humanização. Ah, Paula, mas tu faz parte do Comitê de Humanização? Faço e continuo fazendo, que é para que isso minimamente não ocorra. Mas quer saber quantas vezes eu já participei, ou eu já falei de humanização, ou eu já fiz alguma prática com mães lá dentro? Nenhuma. Sabe por quê? Porque eu tenho que conceituar os meus projetos, porque eu tenho que passar pela ética, porque eu tenho que fazer uma série de burocracias para estar ali. Entende? Mas eu burlei, né? Inclusive até a Catarina e a Helena já fizeram ações comigo dentro da terapia renal infantil. Com a Nana Chorona, de forma totalmente burlando esse conceito, essa ideia de cuidado, né? De, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Isso faz tão bem para as crianças, faz tão bem para as pessoas. A presença, o estar, sabe? O se conectar, o se encontrar, que vai para além
eu entendo que é importante, sabe? Mas não é só importante a assistência. Por isso que hoje, dizem que eu sou maluca e tudo mais, mas eu até coloquei no meu Facebook que eu estava me especializando em homeopatia e fitoterapia, que são medicinas que não são consideradas medicinas, né? Mas não são consideradas porque elas são medicinas preventivas. E elas trazem um conceito muito mais milenar dessa prática também do uso das ervas, do uso das coisas. E aí geralmente elas vão mais para a terapia ocupacional, elas vão mais para psicologia, elas não vão de fato para a medicina, mas deveriam, porque é uma medicina preventiva e isso é futuro. A gente vai ser muito mais prevenido do que a gente vai ser assistido. Agora, Né? Paula, esse depoimento da Nana lá na Santa Casa, tu estás tentando dizer, aliás, tu tá tentando não, tu estás dizendo pra gente que o humor, ele é uma arma poderosa para crítica, né? Total. E aí eu descobri isso e não quero mais parar, né? Inclusive, identificando com a prática da palhaçaria, a gente vai identificando os problemas sociais, das nossas mazelas, dos nossos problemas. E quando a gente começa a identificar a agonia, não só da atriz, mas da Paula, quanto cidadã, quanto pessoa, ela quer de alguma forma mudar isso, ela quer de alguma forma transformar isso. E aí, então, surge o Nana quanto empreendimento de impacto social. E é o que a Nana vai ser em 2001, 2021, 2022, o resto dos 20 que vier por aí, dos 30, né? Mas é um empreendimento de impacto social, ele gera recursos. Ele não é uma ONG, ele não é uma cultura só apenas para dizer a minha arte, a minha cultura, ela tem valor. E ela tem valor físico, eu preciso ganhar para sobreviver. E se eu gosto de fazer isso, eu tenho que ir até o final, sabe? E isso me move, isso me motiva a muitas coisas. E a Nana é a minha arma mesmo. Ela é meu, como diz, segundo prega a Política Nacional de Imunização, ela é meu dispositivo tecnológico leve para promover tudo o que eu quero na minha vida. Agora, tu nunca pensaste em usar a Nana nas críticas teatrais? Porque, por a Nana exemplo, nunca escreveu. esse dado do humor, né, e desse humor crítico e ácido e despachado que tu estás trazendo como depoimento, eu não observo ele nas tuas críticas, né? Tu tens uma outra linha lá na escrita de críticas. Nunca te ocorreu de a Nana assinar uma crítica? Na verdade, não. Eu nunca assinei e nunca escrevi como Nana também. Na verdade, já. Mas toda vez que eu escrevo como Nana, eu escrevo mais de uma forma poética para ler como Nana. E a própria Nana já escreveu para mim, né? Meu TCC é isso. Eu tenho uma carta para Nana e a Nana tem uma carta para mim. E elas são cena. Elas eram cenas de defesa que agora viraram vídeo arte que vão ser publicadas até o final dessa semana. E ela já escreveu, mas quando ela escreveu foi de uma forma mais poética e direta, né? Para remexer. Paula, eu falo de uma forma direta, mas eu acabo também voltando e falando e rodando e enfim, né? Vocês estão vendo. Para poder chegar ou concluir alguma coisa. Ah, não, ela fala e o que é. Entendeu? Mas eu nunca tentei. É uma provocação. Trazendo de novo para essas tuas características, na esteira dessa que a gente está comentando, de tu ser muito despachada e muito assertiva no que tu queres discutir nos espetáculos, tu fostes a pessoa que inaugurastes a sessão do Tribuna intitulada Palavra do Leitor, que é uma sessão destinada a confrontar o crítico com o leitor, né? Então, eu acho que foi em 2018 que eu criei as tem a palavra do crítico, tem a palavra do artista e a palavra do leitor. A ideia é que a gente crie um debate, né? E que o crítico não fale sozinho, né? Que alguém venha, alguém que leu a crítica e assistiu o espetáculo, rebata o crítico ou concorde com ele, enfim. A gente ampliar o debate, né? E tu inauguraste essa sessão
quando tu escrevestes O Grito da Bruxa, pensamentos acerca da crítica de Rafael Andrade ao espetáculo As Bruxas de Salem. Isso denota para mim, né, que além de assistir às montagens, tu acompanha as críticas que são publicadas. Tu te sentes muito provocada a continuar o debate iniciado por uma crítica já publicada? E como é que tu observas esse estado de apatia das pessoas que se contentam com eu gostei, eu não gostei na saída do teatro, ou daqueles comentários sucintos e superficiais publicados nas páginas do Facebook? Eu me sinto em alguns deles. Por exemplo, o do Rafa, eu escrevi porque eu fiquei muito agoniada. Primeiro porque eu vi o processo dele de mudança, de transformação na escrita. Porque o Rafael já escrevia, né, antes dele ser do curso, e aí a gente já tinha feito algumas avaliações da própria escrita dele desde os cursos. Assim, quando eu era bolsista, e aí quando ele me traz aquele texto, que eu não vi As Bruxas de Salem, mas eu me senti muito contemplada por várias falas, por várias colocações dele, e eu utilizei a própria crítica e minha própria vivência para falar da escrita dele, né? Mas já teve algumas assim que me deu vontade de, maninho, ó, te toca, né? Mas aí eu preferi enfim, continuar, porque dá uma preguiça mental. Supera isso. Sério. Me dá umas preguiças assim de mental mesmo, sabe? De parar e de... Ai, mas o que te incomoda, assim? O que tu identifica? Quais são os traços que te incomodam e que a preguiça mental não te deixa repercutir a crítica? Eu acho que as primeiras coisas por exemplo, assim, não existe uma fórmula para nada na vida. Né? A gente não nasce com fórmulas, com equações montadas para dizer que a gente está predestinado a ser aquela história lá do Édipo, né? Não nasce. E quando as pessoas começam... E depois... quando as pessoas começam a escrever a partir... Eu acho que o conhecimento ele é muito importante, Edson, mas a gente não deve fixar só naquilo. Por exemplo, eu comecei nessa doideira do TCC, de falar de filosofia, né? A partir da afecção, a partir do dever, a partir das plantas. Mas também tem Boal, também tem Artaud, também tem isso. E querendo ou não, a sociedade muda, o teatro muda e a gente também muda. E aí tu não pode colocar coisas que são por mera opinião. Entende? Eu posso até ler o conceito tal, mas eu só li o conceito tal porque eu me identifico, porque é a minha opinião, porque eu penso da mesma maneira. Às vezes me parece muito isso. Pode até não ser o que a pessoa quer colocar, ou pode ser até o que ela não quer escrever, mas acho que mais me incomoda é isso. Essa forma, e aí quando eu me sinto também ofendida, sabe? Às vezes eu me sinto, a gente lê as coisas e a gente se sente... Às vezes eu até me pergunto se às vezes eu não faço isso com as pessoas, se eu ofendo pela forma despachada, né? Como diz, de eu falar. Mas às vezes não tem como ser muito amorosa. E olha que eu sou bem amorosa, tá, gente? Mas tem vezes que não dá pra ser muito, sabe? Não... Aqui eu tenho um conflito direto com o meu boy, porque... eu falo assim, olha, hoje não dá pra te ir pro cross, por exemplo. Olha, hoje não dá pra te ir pro cross, porque eu tô estressada, porque isso, porque aquilo. Aí ele entende que eu tô desincentivando o boy a não ir pro cross, não malhar a barriguinha e ficar sexy. Quem não gosta de um boy sexy lindo pra si, né? Eu tenho o meu. Mas não é isso, gato. Eu tô agoniada, tô estressada pelo meu cotidiano, e entende? Só que às vezes é o modo como eu falo. E aí quando eu leio, aí eu fico pensando, eu falo, não adianta ficar abrindo, porque hoje, como tu falaste, né? Tudo repercute. A gente não pode dar mais opinião. A gente tem que falar, ainda tem isso dentro da própria universidade, né? A gente tem que falar a partir de uma outra fala. A gente tem que falar com as entrelinhas e com as notas de rodapé.
E aí, às vezes, isso incomoda, isso cansa, na verdade. Eu tô cansada, Edson, sabe? De, de debater coisas que para mim já não eram mais para serem debatidas. Eram para ser vivenciadas, sabe? Tipo, o aborto para mim é uma coisa que não precisa mais ser debatido, sabe? A educação também é uma coisa que ela precisa ser debatida, mas ela precisa ser conversada e dialogada de uma forma em que todo mundo não falar a mesma língua, mas todo mundo compreenda que existem várias línguas diferentes. Cacete! Entende? Eu tenho. Eu estou me formando em teatro, mas a minha primeira formação mesmo foi em serviço social. Então eu tive um parâmetro político lá de. E aí eu acho coisas assim absurdas. Tipo, não adianta eu dizer antes. Eu até comentei isso contigo, que estavam dizendo que é porque só porque tu não quer o Bolsonaro, tu votaste, tu é Lula, tu é PT, não sei o quê. Puta merda. Eu fazia serviço social, acho que era em 2010, 2012, sei lá quando é que eu fazia. E lá já se falava de palavras fiscais, já se falava dessa mão de dupla, né, de troca de favores para que as coisas pudessem acontecer e que a gente devia, e falavam-se que os políticos deviam ter formação política, deviam ter. Entende? Isso não é um discurso de hoje. A história do PT não é de hoje, todo mundo sabia. Não venha me fazer de idiota aqui, não, porque sabia, tá entendendo? E Sim. aí vem esses caras bonitos que não mudam nada, e aí usam a palavra bonitinha, usam Deus, coitado, que já deve estar muito pé da vida, né? Para usar o nome dele e vão à toa para inteleguiar, como diz o povo, vai inteleguiar os boys lá, os caras, entende? É muito complicado, assim. Aí isso me dá uma preguiça mental de pensar. Aí dá uma preguiça de falar. Eu te E aí eu entendo. realmente não entendo. Eu começo a Aham. escrever a crítica, e aí lá pelo meio já vai me dando uma angústia, já vai me dando uma coisa, e eu falo, e agora? O que eu posso fazer para mudar e transformar isso? E aí eu acho que o Nana Chorona, ele é uma arma maravilhosa que eu encontrei, não para falar, sabe? Nem para escrever, mas para fazer. Mas aí eu estou entendendo o teu cansaço mental, né? Tu está chamando de preguiça intelectual, mas eu estou entendendo o teu cansaço nesse dilema que me parece que eu me identifico também, que é a gente faz a crítica, a gente constrói o debate, mas parece que a crítica e o debate que a gente constrói, ele não mobiliza uma ação, ele não tem a capacidade de se concretizar numa ação efetiva. E isso vai cansando, Ele porque fica na parece que passividade. e vai cansando, porque são poucos os que estão nessa linha de frente de fazer a crítica, de promover o debate, porque a maior parte já está docilizado e passivo. No entanto, se a gente não faz a crítica, tudo continua também como está. Como Sim, superar esse impasse? sim. É bem complicado, assim. Eu tô falando que me dá uma preguiça mental, mas como superar isso? É, Eu acredito, eu sou muito mais da fala e da ação do que eu gosto. Eu adorava. Eu não pude participar na época porque eu estava grávida e eu estava parindo a Catarina. Mas eu adorei aqueles debates que tu fizeste na escola de teatro, da roda mesmo, né? eram as sabatinas Convidando críticas. as sabatinas, isso. E eram muito interessantes e eu queria muito ter participado, né, delas. Porque eu acho que assim é muito mais presença, é muito mais teatral, eu mais me elaboro melhor, assim, tal, para dizer, para conversar, do que para escrever. Acho que a escrita é importante, eu não estou dizendo que não é. Eu acho que as críticas são completamente importantes dentro dessa trajetória histórica do próprio teatro. Elas são completamente importantes para tu fruir, retornar para aquele espetáculo, né?
elas são importantes de várias maneiras, e elas são importantes porque elas são criações. São criações para além da obra, né? Isso já foi muito falado pelos críticos, enfim, todo mundo fala sobre isso. Não é nada novo, né, que eu tô falando. Mas romper com isso é difícil por uma questão cultural mesmo. Edson, eu tenho essa agonia, mas eu fui de alguma maneira, eu acredito que ensinada, sabe, a ter essa agonia. Eu fui ensinada pela própria escola de teatro a ser assim, a ser crítica com o meu olhar, a fazer o teatro, a pensar o teatro na sua forma e com todas as suas singularidades. Porque o teatro antes, a escola de teatro, ela trazia esse tipo de formação. Eu não sei por qual motivo, em algum momento da história, ela foi se rompendo, ela foi se acabando. Eu não sei se é a própria geração, né? Eu não sou velha, gente, também assim, né? Eu só tenho o quê? 28 anos. Mas desses meus 28 eu comecei no teatro com 12, na escola de teatro. E eu fazia espetáculos de adulto dentro da escola de teatro. Fazia Paraíso Perdido, que é um texto completamente complexo. Dentro da sala do Infanto Juvenil já se falava de Stanislavski. Entende? Eu não sei se isso acontece agora. Não sei se são só jogos, porque eu não fiz estágio lá, eu não quis fazer mesmo, foi uma escolha minha. Mas eu não sei como funciona agora. Mas antes a gente fazia debates, a gente trazia conhecimento. Com 15, 17 anos, a Raíssa Aparo escreveu um texto maravilhoso de alma humana. Né? Hoje ela já nem faz mais teatro, nem tá e tal, mas é um texto lindo e que está na história da escola de teatro e que eu fiz parte, sabe? Era muito importante a gente dialogar. E hoje tem muitas pessoas que fazem e que se formaram, né? Não só professores e educadores, mas que pensam também da mesma maneira que eu, ou equivalente, que é o Enoque, que é a Krishna, que agora já está com uma outra ideia, né? Que que é mais a veia dela, que é o yoga e tudo mais, mas também não esquece do teatro. A Larissa, que se formou em Brasília. Então, a outra Larissa, que está em dança, mas também não esquece do teatro e que pensa esse teatro para além. E aí são formações, não são pinceladas, sabe? Misturado com uma cultura. Hoje em dia, eu acho que a gente pegou tanto essa cultura capitalista, a gente se impregnou tanto dessas redes sociais e desse artista que ele tem que ser global, que ele tem que ser... como é? Aqueles musicais, eu acho musical muito importante, tá, gente? Eu não estou dizendo que não é. Mas daqueles musicais americanos que aí fica tudo muito superficial, sabe? Fica uma linha solta. E aí a gente realmente não pega debate. E tem tantas coisas maravilhosas para se pensar hoje. A própria rede social, a própria forma que a gente está se encontrando agora é uma forma para se pensar o teatro, entende? Eu fui pega de surpresa, assim, porque eu tive uma amiga que não aceitou fazer teatro tela. E aí eu confesso que eu tinha muito preconceito de fazer o teatro em tela. Aí eu tinha necessidade financeira, porque veio a pandemia e a Nana ficou na pandemia junto, né? Comigo aqui em casa, isolada. Então, como é que eu ia ter? E aí me surgiu essa proposta de fazer teatro online. Gato, foi a melhor coisa que surgiu na minha vida. Porque eu faço teatro para Catarina e para Helena junto, e ainda faço para outra na tela lá. E aí eu crio um monte de ferramenta vindo do rabo, sabe? Sei lá da onde. Do útero. Porque são coisas mirabolantes, assim, de lidar. E eu fiz 2 cursos em 2020 online. Um com o Ricardo Pussetti e outro com o Circo de Soleides. Gente, e aí eles tinham que mudar, né? São duas coisas completamente diferentes, o Pussetti e as Soleides. Mas cada um trouxe uma metodologia para a tela. Que cacete! E a gente precisa, de fato, fazer isso. O teatro já está mudando para isso. E agora né? vai uma provocação para ti.
tá? Não sei se tu tens acompanhado, mas eu tenho feito esse debate com todos os convidados que passaram até agora, e tu és a 19ª, que é essa relação do teatro com essas mídias digitais, né? Eu continuo sendo um crítico desse estado de coisas, porque eu gosto sempre de lembrar que há muito, mas há muito pouquíssimo tempo atrás, nós estávamos armados até os dentes, fazendo a crítica dessas ferramentas, dessas redes sociais, do quanto todo esse processo nos superficializa, nos desumaniza, né? E nos coloca nessa sinuca de bico, né, das relações sociais. Então, eu estava nessa linha dos críticos que faziam isso lá. Continuo no mesmo lado, fazendo a mesma crítica. Veja, eu entendo quando tu dizes que ele é uma saída econômica, ele é uma saída, é uma maneira de sobreviver. Eu entendo, acho justo, honesto. Mas ele não é... Não, a minha discussão não é se não é ou se não é teatro, tá? Isso para mim também não interessa. O que me interessa discutir é quem de fato tem acesso às ferramentas, aos equipamentos, que democratização é essa, quais são os grupos que têm o seu potencial disponibilizados com qualidade e com recursos para fazer, quais são os grupos que colocaram as suas peças online, que já foram gravadas há muito tempo atrás, né, com uma puta produção financiada por editais como a Petrobras, né? Quais são os grupos que terão condições, se de fato isso se estabelecer como uma linguagem, um desdobramento, sei lá que diabo que vai ser, quais são os grupos que vão ter esse acesso? Aí eu te pergunto, a Nana tem esse acesso? A gente mal tem grupos, né? Olha, vê a minha câmera aqui, mal a minha câmera funciona. Então, Sim. A minha discussão, ela é uma discussão do ponto de vista, né, desses atravessamentos complexos da questão da acessibilidade, né? Então, para encerrar e para te passar a palavra, para fazer essa ação do Papo Cretino, eu pago a minha internet, é a minha luz, é o meu equipamento, é a minha casa, é o meu tudo, tá? Isso, do ponto de vista das relações econômicas para o sistema capitalista, é perfeito, porque o fudido sou eu. O fudido com tudo vai continuar sendo eu. Então, veja a importância de se fazer a crítica. Então, percebe? Eu não estou dizendo que não é justo fazer, mas se a gente não faz a crítica ao estado de coisas, a gente passa batido e acaba abraçando um discurso que está metendo a faca no nosso rabo. Sim. Então, eu te passo a palavra com essa provocação. Sim, eu compreendo o que tu estás. Inclusive, eu também fazia esse tipo de crítica e da tela e tudo mais. Mas eu me enrabei na tela. E eu não tenho, a Nana não tem recurso. Tanto que eu busquei as adaptações. Assim como a gente busca as adaptações na sala de aula, eu também busquei dentro da minha casa para fazer. Eu estou no segundo celular e eu sou super terrível. Eu sempre quebro o celular, eu esqueço no Uber, que eu já fiz várias vezes. E aí esse é o segundo celular só. Agora já mudou de ano, né? Mas ano passado eu tive 2 celulares, porque eu esqueci. Eu realmente não tenho recurso, mas aí a gente vai se adaptando. Claro, compreendo tudo que estás me dizendo. Também tenho a mesma inquietação. Mas aí, se eu não faço, eu também não estou à margem dessas pessoas. Como é que eu vou fazer a Nana falar agora, atualmente, né? Sem, de fato, estar com essa tela? Eu vou discutir o que para quem da minha casa sozinha? Entende? E aí eu vou fazer teatro dentro da minha casa, na minha sala, que eu fiz com a Nana Chorona todas as lives, e eu tive público na rua de casa, porque, tipo, teve a pandemia no mundo inteiro, mas aqui no Barreiro não teve. E aí eu tive público infantil na porta da minha casa. Entende? Eu tô completamente sentindo falta, e agora a Nana vai vir e vai para a sala de aula. Claro, com todos os limites e com tudo que a OMS coloca,
não vai ter muito público, né? Não vai ter muita gente. Mas, ao mesmo tempo, eu me percebi numa incubadora de criação. Sabe como é? Eu comecei eu estava tão encaixada assim, tão cobertinha no meu cantinho, tão recoberta, e que aí eu fui vendo as coisas do mundo passarem na minha frente, e aí eu comecei a dizer assim, puta merda, tô lascada, né? Porque eu trabalho com eventos, né? E a primeira coisa que fui eu, me lasquei-me. Terminei ano de 2019 com quase 3 mil no bolso, de verdade, de lucro de Nana. Era o momento que a Nana estava bombando. E aí eu chego março, louca para pegar os mais 3 mil que eu ia pegar no final do mês, para pagar minhas contas, para pagar minhas coisas, para fazer minha vida. E aí é tudo cancelado. E quem é o primeiro a ser cancelado do mundo, do universo? Somos nós, não tem jeito. E seremos os últimos a voltar. Então eu, dentro dessa minha incubadora, dessa minha agonia, eu acho que me serviu para colocar a minha cabeça no lugar, para me reorganizar a minha vida e o meu pensar. E me desligar ao mesmo tempo que eu me conecto, eu também me desligo desse mundo. Porque me desligar da cena, me desligar do palco, me desblocar daquele lugar lá, que é a escola de teatro, eu sinto falta daquele problema lá. Eu sinto, né? Não vou dizer que eu não sinto. Porque é ali que está o problema, é ali que eu quero resolver também. Mas, ao mesmo tempo, me ebuliçou, sabe? Me deu tantas coisas para eu pensar e para eu agir. E aí eu comecei a dizer e utilizar uma ferramenta da própria disciplina positiva. Por que não? Por que não? Né? Bora sambar na cara da sociedade também, desse jeito, da tela? Por que não? Segunda-feira a Nana vai estar lá no Veropa, louca, linda do rabo dela, com máscara, né? Claro. Mas vai estar falando e pensando, né? Porque agora eu posso, mas eu posso dar duas maneiras. Eu posso presente e eu posso conectada. Não vou chegar para todo mundo que eu quero chegar, mas aqui no Barreiro eu chego. Entende? A gente tem que pensar o que eu posso. O que eu posso agora, no momento, é o micro, sabe? É aqui a minha vizinhança. O que eu posso pensar é lá no cara, quando eu apareço, parece uma maluca no meio do ver-o-peso, para questionar ele. O que ele tem feito pela cidade? Nós vamos fazer 405 anos, né, de cidade. 405, acho que é. E aí, o que a gente tem feito pela nossa cidade? Porque o lixo é uma coisa que me incomoda muito. A partir tem duas questões aí a partir do que você está falando, mas pode concluir. Enfim, eu tenho que de alguma maneira, exercitar a minha presença. Eu não sei se eu estou te respondendo, mas enfim, a minha presença, sabe? Seja de uma maneira, seja de outra, eu preciso falar, eu preciso estar. E eu acredito que seja isso. Tá, tu acabaste de dizer que... Quando é que tu vai estar lá no Ver-o-Peso? Segunda-feira. Segunda-feira. Tá, me ocorreu de te perguntar o seguinte, fazendo aqui o papel do cretino chato e do crítico, tá? Dentro do cenário da pandemia e da gravidade que a gente vive, tá? O que mudou, tá? De julho, de agosto para cá, que te leva a crer que agora na segunda-feira é mais seguro para tu fazeres a Nana lá no Ver-o-Peso que não era antes, tá? De alguma forma, será que a gente não aderiu com muita facilidade ao discurso do sistema que nos disse assim, ó, não pode fazer nada, não pode sair, não pode, é só no digital agora. E aí o sistema ditou isso e a gente aceitou com muita facilidade. Então, o que foi que mudou de agosto, setembro, que te leva a crer que agora é seguro e antes não era? Será que a gente não aderiu a esse discurso, né, e não procurou outras maneiras, outros formatos, outras formas de experimentar a presença e a gente se rendeu com muita facilidade ao que o sistema nos apresentava? É uma questão.
Quer que eu faça logo a outra, enquanto tu vai pensando? Olha, Edson, eu sinceramente não sei. Não sei te responder. E não é seguro. Não é seguro. Tanto nem a Nana estar lá na usina como as crianças. Não é seguro, né? Se a gente for pensar. Eu estar lá no meio daquela aglomeração, não ver o peso. Mas é igual como tu me disseste uma vez, Paula, a vida é dura. E como meu pai me dizia, minha filha, pra morrer basta estar vivo. É o risco que a gente corre para viver, que é o de viver, né? É o risco que a gente corre estando lá fora, estando aqui dentro, e aí, enfim, de qualquer maneira, porque eu mesmo estando aqui dentro, eu que me isolei, eu sozinha com a Catarina e com a Helena. Mas a minha sogra e meu esposo tiveram que trabalhar, e aí, como é que faz? Aí eles ganham um salário. Não, meu querido, aqui não tem álcool em gel direto para estar para cima e para baixo. Todo mundo lava a mão e eu tenho alergia ao álcool em gel, mal digo para vocês. Entende? Não é seguro, nunca vai ser. E a pandemia não é a primeira que vai sair. Eu, de verdade, sinto completamente, porque eu também trabalho em educação e saúde, né? Então eu sinto completamente por todas as vidas perdidas. Pessoas perto de mim morreram, e morreram, tipo, gritando, todo mundo gritando aqui na rua, que o vovozinho tinha falecido, com falta de ar e tudo. Eu via perto da gente, entende? Todo mundo aqui via, vivenciou. Mas não dá para ficar preso o dia inteiro. O governo não vai subsidiar a nossa vida com R$ 300, com R$ 600, com 1.200, com receber 1.200 para uma mãe solteira é merda, é nada. Mas E 1.200 pagar também é um sonho, aluguel porque nunca se cogitou 1.200, né? também. Mas Edson, para quem paga aluguel, para quem tem criança para sustentar, que às vezes não é só uma, é mais de uma. Não é nada. O dinheiro não é nada na nossa vida. Entende? Ele só é no sentido mesmo do capital para sobrevivência. Mas viver também é isso. Eu não fico, às vezes, eu penso, mas eu também não fico me encabulando com todas as coisas que aparecem, porque eu não tenho solução para todos os problemas, né, da vida. Nem para os meus daqui de casa, quanto mais para o Estado, para o governo, ou seja lá para que vírus mais aparecer. E vírus é como eu acabei de te falar, das bactérias dentro da contaminação dentro do próprio sistema de saúde, né? Que a gente estava lá, nós burlamos, mas ao mesmo tempo nós produzimos muita saúde, estando perto, estando próximo, levando o teatro, levando a fala, levando uma outra perspectiva para aquelas crianças, para aquelas pessoas, para aquelas mães. Porque o máximo que eu trabalhei com mães lá foi indo para a UTI e falando com as mães grávidas que eram que eram não é servidoras públicas, né? Que estavam no período, aí a saúde do trabalhador faz essas atividades com ela. Mas também era um risco estar ali, era um risco colocar a Catarina e a Helena dentro de um hospital para trabalhar comigo. Mas era a minha possibilidade e eu arrisquei todas as fichas. Entende? É um risco estar no ver o peso. Mas não dá mais para ficar dentro de casa parada. Que eu nunca paro, né? Sou mãe, gente, eu nunca paro. Mas não dá. Não dá mais. Não dá para aderir só a essa câmerazinha. Não dá para eu estar dando aula só por aqui. Dar aula por aqui é importante também. Não estou dizendo que não é. Não estou dizendo que não foi importante para eu fazer minha própria criação, minhas próprias ferramentas de própria sala de aula. Eu criei um boneco do Augusto Boal para trabalhar com as crianças. Entende? Coisa que eu nunca tinha pensado antes na presença. Eu só fazia falar mesmo e usar a própria linguagem, usar o próprio trabalhar o próprio corpo desde o cotidiano. Mas eu agora tenho um boneco, eu tenho um personagem que conta uma história. Eu escrevi um diacho de um livro para falar o que é teatro para uma criança. Estou buscando patrocinador, tá? Para publicar. Então, mas Entende? tu não concordas comigo que isso são outros modos de pensar, Sim, são né, outros que não se modos de limitam pensar. a desse enquadramento da tela? Por exemplo, esse Sim. boneco que tu criaste, tu pode, certamente tu vais utilizar ele, né, numa outra escala,
por enquanto, por exemplo, no Ver o Peso, tu vais encontrar tuas estratégias de interação, que não podem ser as mesmas, obviamente. Mas a provocação que eu te fiz é, será que desde o início a gente não se rendeu muito, muito fácil aí, tá? Me compreendam dentro desse contexto, que nada foi fácil dentro do contexto da pandemia, né? Mas a gente não se rendeu de maneira sem crítica, sem resistência, né? Sem procurar alternativas, como as que tu estás colocando agora. Porque, Edson, a primeira coisa que nos é colocada e que nos é imposto para controle social é o medo, e a gente sabe disso. Exatamente. Né? E qual é o maior medo que o povo tem? É de morrer. Ninguém sabe o que acontece do outro lado da vida. Se tem outro lado da vida, né? Para alguns e tal, que não acreditam e tudo mais. E aí? Como é que eu faço para ter? É isso. Mas realmente a gente se rendeu, mas tipo, a gente fala pela gente, né? A gente não pode falar pelo outro, infelizmente. Parte desse lugar, né? De onde eu falo. Mas eu não posso colocar, impregnar a cabeça do outro e dizer, mano, isso é babaquice. Não é assim que funciona, né? E sem contar que na minha família eu creio hoje que a Catarina e o Jefferson pegaram, mas no período que foi de fevereiro, não foi em março, não foi no período do BAN, foi muito antes disso. E que as unidades de saúde estavam lotadas. Mas graças a Deus ninguém morreu na minha casa, graças a Deus estamos todos saudáveis, eu nunca peguei, nem um resfriadinho, né? Tô super saudável. E se eu morrer, eu vou morrer. Fazer o quê? Agora, Paula, entende? para a gente ir finalizando, uma última questão, para a gente ir concluindo essa nossa conversa, te trazendo de novo, mais especificamente para essa função de crítica teatral. Você já falaste toda a tua relação aí, né, com essas ferramentas. Eu queria saber como crítica, como espectadora, tu acompanhasses apresentações online, né? O Casarão do Boneco promoveu várias apresentações online, teve várias peças online que foram disponibilizadas do Brasil inteiro, que chegaram. Tu acompanhasses alguma coisa? E a pergunta, de fato, é qual seria a tua disposição enquanto crítica teatral para escrever uma crítica de uma peça online? Como é que tu te comportarias? O que tu pensas sobre isso? Eu achei o ó, para te falar a verdade. Assisti, sim. Assisti muitas. Principalmente no Instagram. Eu até comecei a seguir o Sesc Cultural, né? Comecei a seguir algumas páginas. Te confesso que eu assisti mais de fora do que daqui. O que me interessou dentro dessa telinha aqui foi muito mais do que estava sendo produzido fora. Para eu me conectar, porque é uma possibilidade, já que eu financeiramente não tenho recurso para estar, foi o que eu busquei, né? Acabei me encontrando, conheci pessoas incríveis em Manaus, conheci pessoas incríveis em São Paulo, em Belo Horizonte. Gente, conheci muita gente nesse ano de 2020, mas por causa da tela, né? Porque eu também me aceitei ver esses espetáculos, essas apresentações para fora. Inclusive, até fiz atividades voltadas para outras pessoas de fora, pela tela. E como eu não tenho proximidade, foi foi ridículo. E eu aceito as críticas porque eu mesmo me critiquei. E aí eu vi algumas daqui, eu vi a trupe de Bubuia, que aí eu fiquei até meio, gente, eu conheço, né, a Sônia, e aí um dos meninos que é o magrinho, que eu não lembro o nome dele agora, eu tenho o livro dele que eu comprei para as meninas, que é a menina colorida do papel crepom, que eu gosto muito do livro e elas adoram. A trupe de E Bubuia não era a mesma é o coisa. grupo da Alana, ou não? Não, é da Sônia. É Qual aqueles Sônia? 4, o baixo. Eu não lembro o nome deles, de todos, mas eu sei dela porque ela fez o curso de palhaçaria feminina comigo e com a Romana. E aí não foi legal, sabe? E eles, tipo, eles têm nomes, todo mundo fala e tudo mais. Mas aí quando eu fui assistir, é muito quadrado mesmo. Não tinha corpo do palhaço. E aí eu acho que quando eles vão fazer essa gravação, eu fiquei pensando, tá? Não sei se é. Eu acho que
quando eles foram fazer a gravação lá, eles colocaram a câmera parada na frente. Tô imaginando, o pessoal que tava filmando. Botaram a câmera e falaram, olha, você tem que se enquadrar aqui nesse... Aí botaram um limite de palco para eles trabalharem e sentaram para assistir. Essa é a ideia que eu tenho, sabe? Porque eles ficavam, parece que estavam todos muito se encostando. E aí eu não conseguia assistir até o final. Porque eu não me concentrava no conteúdo. Mas sabe? aí, desculpa te interromper, mas não acha que cai naquilo que eu tava discutindo? Será Sim, que... compreendo. Quais eram os Porque se tu não tem um equipamentos recurso que para eles tinham para edição, fugir disso aí? Pois é. se tu não tem um recurso para edição, se tu não tem uma boa câmera, se tu não tem um bom celular. Mas é isso também que eu comecei a pensar. Se o cara lá do SESC tem um recurso da bosta da câmera, se ele tem um editor, se ele tem um cara que está filmando, por que não fazer uma coisa babado? Ah, mas nós estávamos ao vivo. Gato, se tu estava ao vivo, tu tem condições para ter 3, 4 câmeras. Filmar com um drone de cima, de baixo, isso e daquilo outro. Tá entendendo? Eles fazem artes maravilhosas. Eles criam todo aquele babado para a página do YouTube, para o site. Por isso que eu não tenho YouTube, porque eu ainda não sei fazer babado. Porque quando eu souber fazer babado, aí já era. Mas eles Então, têm eu todo já o sei fazer recurso. babado, então, porque esse papo aqui tá no YouTube. E não é? Tu sabe fazer o babado, ainda vai editar. Isso dá um trabalho do Do caramba. cão, um trabalho do cão. É um trabalho, sabe? É dificultoso. E é por isso que eu também não tenho paciência. E eu confesso também que depois, na hora da live, das lives que eu fiz de um jeito. E aí, quando eu fui me assistir, eu falava, ai, gente, que coisa ridícula. E não sei o quê. Eu mesmo me critiquei 300 milhões de vezes. E eu entendo isso. Assim como eu tô te falando, assim como eu fiz filmagens para fora, para as meninas do Maloca, lá de Manaus, e eu achei horrível. E vou até regravar com edição, com câmera boa, tudo bonitinho, porque eu tô me dando essa possibilidade de fazer isso para os meus espectadores, para os meus seguidores, para as pessoas que me assistem, para as pessoas que gostam da Nana, entende? E também porque a Nana é produto, porque a Nana vende, entendeu? É essa que é a ideia. E eu vendo porque eu quero financiar outros artistas a fazer e a construir sonhos. E a fazer o que eles querem, a fazer os seus espetáculos, entende? Então a Nana sim é produto e eu me vendo tudo. Entende? Mesmo que seja em tela, tô nem aí. Então, Sabe? aproveita para vender a Nana. Passa aí os teus contatos de Instagram, Facebook. Eu não sei como é que tu vende a Nana, mas vende aí o teu peixe agora. E maninho, nem te conto. Maninho, maninhas, pessoas do meu Brasil, pessoas. Estamos aqui, eu, Paula Barros e a Nana Chorona, para lhe convidar. Porque nesse ano de 2021 nós vamos ter coisas incríveis no Nana Chorona. Como é, Paula? Nana Chorona. Arroba, sabe como é? Arroba azinho, aí tu faz uma cobrinha. Nana Chorona, N-A-N-N-A Chorona. Aí tu me encontra com uma cara assim, linda, maravilhosa, com cabelo pra cima, um batom vermelho, sorrindo pra você. Sou eu, tá bom? Pode me seguir, pode estar lá comigo, porque a gente vai trazer não só conteúdo, mas a gente também vai trazer besteirologia, a gente vai trazer entretenimento, a gente vai vender produtos, porque o artista precisa se sustentar, né? Eu sou uma artista independente e agora eu sou uma microempreendedora artística. Então, por favor, gente, me sigam, se conectem comigo. Eu sou mãe, mas eu sempre encontro tempo para as pessoas que querem falar comigo, tá bom? Então pode chamar lá e a gente faz parcerias, a gente vai se conectando e a gente vai descobrindo as artes e as potências que a arte traz. E o que o entretenimento também traz e que ele é fundamental até mesmo para a gente trabalhar nos nossos conceitos das artes. Então, bora lá. É isso. Paulo, eu queria te agradecer pela conversa, pelo papo descontraído, pela troca de ideias. Mas Tava também, nervosa. mas também te agradecer por esses anos que a gente, né, de alguma forma, trabalhou junto, desenvolveu alguma coisa junto, seja no projeto, seja nas disciplinas lá da escola. Pela amizade, pela proximidade aí com as meninas, né?
de alguma forma eu consegui acompanhar alguma coisinha do crescimento delas, elas lá na sala. Eu considero que são os meus sobrinhos da academia, né? Eu tenho vários. A Catarina e a... Como é o nome da outra? Helena. A Catarina e a Helena foram uma das primeiras, né? Que acompanharam esse processo. Então, eu queria te agradecer e te perguntar se tem alguma coisa que tu gostarias ainda de abordar que eu não abordei. Aproveita. Eu não tenho nada que me venha na cabeça agora. Acho que eu falei as coisas que... Não sei se eu respondi todas as coisas, né? Eu não sei se eu perguntei Eu todas acabo... as coisas. Não sei se tem, mas enfim. A gente vai falando o que pensa. Eu tava de verdade muito nervosa, porque eu falei que, gente do céu, esse Edson me coloca em cada coisa. O que eu vou falar? De crise, que dia acho que eu vou, né? E aí eu falei horrores. A coisa que eu mais faço na minha vida é falar. E foi o que eu mais senti falta esse ano. Foi de falar com pessoas, sabe? Eu tava falando muita coisa, mas presente mesmo. Só tava eu, a Catarina e a Helena, isso me incomodou tanto. Mas que a gente vai romper com essas barreiras e a gente vai viver lá a vida. Beleza. Para encerrar, eu tenho convidado, todos os meus convidados que passam aqui pelo Papo Cretino, eu tenho estendido o convite para, no momento seguro, vir aqui ao Estúdio Solar dos Silva e a gente fazer alguma coisa junto, que aí vai da criatividade do convidado, tá? Então, tu pode vir com a Ana, pode fazer vídeo. Então, já tô até estendendo e pensando de fazer algum evento presencial mesmo aqui e transformar aqui o Estúdio Solar do Silva num espaço cultural, né? Que a gente possa produzir ou alguma coisa audiovisual ou alguma coisa presencial com um público limitadíssimo, porque é pequeno, né? Mas... Sim. Dá para fazer. Então, eu queria te estender esse convite para ti, para Nana. Já até pensei no quê? Então, vai pensando que assim que for possível, faremos. Tá? Faremos, que eu já até escrevi o roteiro. Opa! Ok, Paulo, é para nós. Merda! Sigamos. Merda. Beijo para as meninas. Tá bom. E pro teu boy também. Tá aqui do lado vendo futebol. Tchau. Tchau.